Então, os peregrinos, eles começavam a sua peregrinação lá embaixo, no primeiro degrau. E eu tenho para mim que, tenha sido Davi ou não que escreveu, todo judeu, ele lembrava das aflições, das angústias que os seus antepassados viveram. E eles sempre fizeram questão de trazer isso à tona, de lembrar isso, fazer isso patente aos seus filhos. Eles tinham a história deles, vividas por eles durante todas as suas escravidões pelas quais passaram. Eles faziam questão de manter essa tradição, passando de pai para filho, em forma oral, esses ensinamentos, e sempre eles se lembravam dos sofrimentos pelas quais eles passaram e que eles tiveram que suportar. Então, eu imagino que todo o judeu, todo israelita, quando saía de sua casa para subir a Jerusalém, ao templo, para adoração, eles começavam a entoar esse hino, e lembrando-se do que havia acontecido não só com eles, mas com seus antepassados. E eles então lembram, né, que na angústia que eles tiveram, eles clamaram a alguém. Eles clamaram àquele que podia ouvir. E no Salmo de número 107, é um salmo bem longo, e esse salmo todinho, ele vai contando a história de Israel. Eu vou ler um trechinho para vocês, só para vocês entenderem essa questão que eu estou falando, deles se lembrarem do passado. O Salmo 107, número 107, diz assim: Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, ou seja, reuniu de todos os lados ali. Andaram desgarrados pelo deserto, está fazendo referência ao passado, por caminhos solitários, não acharam cidade que habitasse. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. Aí veja o versículo 6, e clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. E aí nós temos vários versículos, que aqui eles falam que esses versículos que repetem é como se fosse um refrão da música. Então, várias vezes aparece esse refrão aqui na música. No versículo 13 repete: então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Aí nós vamos lá para o versículo 28 e volta a falar a mesma coisa. Então clamaram ao Senhor, aí eles põem na sua tribulação, que é a mesma coisa. E Ele os livrou das suas angústias. Então veja que há aqui uma repetição, e os estudiosos dizem que essa repetição no Salmo, em alguns versículos, é considerado como o refrão da música. Então eles cantavam alguma estrofe e aí eles falavam o refrão. Então essa era a forma como eles adoravam a Deus. Então quando eles saíam de casa, e quando saíam, eles saíam com o propósito de subir a Jerusalém para adoração. E por que para Jerusalém? Porque Jerusalém foi a cidade escolhida por Deus para ali colocar o seu nome. E ali foi onde construiu-se o templo, o grande templo de Salomão, e eles tinham apenas aquele lugar para adoração. Eles não podiam oferecer os seus sacrifícios em qualquer lugar, eles tinham que subir a Jerusalém, por isso que eles tinham as suas principais festas, que obrigava a todo israelita a subir a Jerusalém para participarem dessas festas. E eles então tinham aquele lugar exclusivo para subir, para adorar ao Senhor, e então eles saíam já de casa com aquela expectativa, aquele desejo ardente no coração,
de ir à casa de Deus, de ir ao templo para oferecer a Deus a adoração que o Senhor nosso Deus é digno de receber, pois Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Então, talvez ele se lembrasse dessas angústias que os seus antepassados tivessem passado e também das suas próprias angústias. E aí, trazendo a suposição de Spurgeon, né, sendo Davi o compositor dessa música, Davi está colocando diante de Deus a sua angústia, o seu sofrimento. Ele foi caluniado por um soldado que mentiu para o rei a respeito dele, dizendo que ele estava fomentando uma revolta, querendo tomar o trono de Saul, e Davi nunca teve esse desejo no seu coração. Mas Doeg vai e conta isso para Saul, e Saul então vai atrás de Davi e empreendeu uma perseguição ferrenha a Davi durante toda a sua vida, ou grande parte da sua vida, e Davi teve que viver escondendo-se aqui, ali, acolá, como diz aqui no versículo 5, ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Por quê? Porque Davi não tinha uma cidade onde ele pudesse habitar. Ele tinha que viver fugindo, se escondendo de Saul, porque o intuito de Saul era matar Davi. Embora Deus tenha colocado 2 vezes Saul nas mãos de Davi, mas Davi não quis matá-lo. Davi poupou a vida de Saul, e mesmo assim Saul continuou perseguindo Davi. Então Davi, se é ele o compositor do Salmo, ele estava aqui colocando a sua dor, contando a sua dor a quem? Aquele que o podia ajudar. Ele não podia contar para ninguém. E ainda que contasse para alguém, as pessoas não poderiam ajudá-lo. Mas ele vai e conta para quem? Para a pessoa certa. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Aqui está uma certeza, aqui está uma convicção, aqui está uma taxatividade. Ele diz que ele clamou ao Senhor na sua angústia, e o Senhor o ouviu. E por que o Senhor o ouviu? Porque o Senhor ouve a oração dos seus filhos. Quando todo pai ouve o pedido do filho. Muitas vezes nem pode ser atendido o pedido, mas ele faz ali da tripa coração, como se diz, para dar aos filhos o melhor. E o próprio Jesus falou isso: se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos seus filhos, muito mais vosso Pai que está no céu vos dará as coisas boas que vocês precisam, né? Cuidará de vocês. Então Davi, na sua angústia, vamos colocar aqui Davi, ou qualquer um de nós, na nossa angústia, nós precisamos clamar a quem pode nos ajudar. E em muitas situações, ninguém pode nos ajudar senão Deus. Existem algumas coisas na vida, alguns acontecimentos que ocorrem em nossa vida, que ninguém pode nos ajudar. E quando alguém tenta nos ajudar, essa pessoa acaba se enrolando juntamente conosco. E por que isso acontece? Porque às vezes Deus nos coloca em algumas provas para que nós sejamos provados e aprovados, e Ele não permite que ninguém nos ajude. Ainda que as pessoas tenham no coração o desejo de ajudar, não é prudente fazê-lo, porque isso, em se fazendo ou em o fazendo, a pessoa também vai entrar em situação complicada na sua vida. Por quê? Porque Deus muitas vezes tem algo a tratar conosco e é particular, somente conosco, e ninguém pode intervir, ninguém pode nos ajudar. E aí Davi, sabendo disso, que a sua luta era uma luta pessoal, a sua prova, a prova que ele estava passando era uma prova pessoal, que ninguém podia ajudar, porque quem estava perseguindo ele era o rei de Israel, e nenhum súdito em seu são juízo iria ajudar Davi, iria ficar contra o rei. Então, a única coisa que Davi podia fazer era recorrer a Deus. Ele não podia recorrer à sua família, ele não poderia recorrer aos seus pais. Aliás, houve um momento em que ele pega toda a sua família e tira de Israel e leva para uma outra cidade,
para que a sua família estivesse protegida, porque não bastasse, ele pensou, não bastasse ele perseguir a mim, ele também poderá empreender uma perseguição à minha família. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar meus pais, meus irmãos, vou tirar da terra de Israel, né? Normalmente moravam em Belém, vou tirá-los de lá e vou levar para um outro lugar para que eles estejam protegidos. E aí ele faz isso por quê? Porque ele sabe que a intenção de Saul era maligna. Saul tinha no coração o desejo de acabar com a vida de Davi. E Davi, para não morrer e para não matar, ele vivia uma vida de fugitivo. Então ele pega a sua família, tira da sua terra e leva a sua família, se não me engano, para Edom, para os Moabitas, as terras dos Moabitas ali, para o rei de Edom, se não me engano, para que eles tivessem a proteção ali naquele outro reino distante de Saul. Então veja, ele não tinha para quem contar, ele não tinha para quem se queixar. Aliás, ele tinha assim, né? Ele tinha Deus, não tinha outras pessoas com quem ele pudesse contar, senão Deus. Então o que ele faz? Ele recorre a Deus. E esta deve ser a nossa atitude. Nós também devemos recorrer a Deus na busca do alívio das nossas angústias, da solução dos nossos problemas. Muitas vezes a gente deixa de pedir a Deus e fica pedindo para um e para o outro, e o nosso problema vai se agravando cada vez mais, e não vem a solução, tarda de vir a solução, porque nós não vamos à pessoa certa, nós vamos buscar ajuda em pessoas erradas. Mas fica aqui para nós o exemplo de Davi, ou do autor desse salmo, seja quem for, que quando estivermos em aflição, quando estivermos em angústia, quando estivermos em perigo, quando estivermos em tribulação ou em provação, clamemos ao Senhor. Eu citei no começo do primeiro vídeo, o versículo 33 versículo 3 do capítulo 33 de Jeremias, Deus dizendo ao seu povo: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então Davi vai, ou nós, qualquer um de nós, quando estamos assim angustiados, em aflição, em provação, nós vamos ao Senhor e clamamos ao Senhor. E clamamos a Ele com a certeza de que Ele vai nos ouvir. Porque o nosso Deus, Ele tem ouvido, e Ele ouve. Em Isaías capítulo 59, versículo 1, diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para não poder ouvir, e nem o seu braço está encolhido para não poder salvar. Então, nós precisamos clamar a Deus. E, infelizmente, nos dias de hoje, muitas pessoas não estão mais clamando a Deus. Muitas pessoas estão buscando refúgio em muitas coisas, em muitos lugares, mas não estão se refugiando em Deus. Não estão buscando o refúgio de Deus. Não estão buscando o auxílio de Deus. E é por isso que a humanidade está vivendo nessa situação tão decadente, porque estamos nos esquecendo de recorrermos à pessoa certa, a pessoa a quem devemos recorrer, que é Deus. E ele diz que o Senhor ouviu, e o Senhor ouve mesmo a oração dos seus filhos. Todos aqueles que vão a Ele com o coração contrito e quebrantado, aliás, o próprio Davi diz isso no Salmo de número 51, e o versículo... Deixa eu achar aqui o versículo. Só um minutinho. Salmo 51.
Aqui, ó, 51:17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Ou seja, todos aqueles que vão a Deus com o coração contrito, com o coração quebrantado, ou seja, humilhado na presença de Deus, que clamar a Ele, Ele vai responder. É bem verdade que muitas vezes a resposta não vem de imediato. E esse é o grande problema nosso. Nós pedimos e normalmente já queremos a resposta. Nós pedimos e já queremos que imediatamente já venha a solução do problema. E nem sempre isso acontece. Por quê? Porque nem sempre Deus vai nos atender na hora que nós queremos, porque Deus não é nosso empregado, Ele é o nosso Senhor. E Ele vai nos dar aquilo que nós precisamos na hora que Ele achar conveniente, na hora que Ele achar propícia dar-nos aquilo que nós estamos precisando. O importante é que nós sabemos que precisamos clamar a Ele. 1, 2, 3, 4 vezes, não importa quantas vezes. Há pessoas que dizem que, não, eu orei já uma vez e não vou pedir mais. Deus já sabe o que eu estou precisando. Porém, o próprio Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 6, se eu não me engano, ou 7, que nós precisamos pedir várias vezes. Pedi, e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, aquele que bate se abre, para aquele que bate, né, capítulo 7 de Mateus, versículo o 6, no versículo 7 ele fala assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. E aí ele fala um versículo que eu já citei, qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão ao seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Portanto, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens ao que lhes pedir. Ou seja, nós precisamos clamar. Não é pedir e, não vou pedir mais porque Deus sabe o que eu preciso, mas Deus quer que nós continuemos, que nós insistamos, que nós perseveremos buscando a Ele, clamando a Ele. Ele sabe das nossas necessidades, mas Ele quer ter um relacionamento conosco, quer que nós tenhamos esse relacionamento conosco. E o relacionamento que nós devemos ter com Deus é através da oração, através da leitura da Bíblia, através da consagração. Se não fizermos isso, como é que Deus vai responder? Então, é importante clamar, é importante pedir. Em várias passagens bíblicas, nós vemos que no ministério de Jesus, algumas pessoas gritaram, algumas pessoas clamaram para que ele os curasse. O cego de Jericó mesmo, quando ouviu que Jesus estava passando, aquele barulho de gente passando, ele perguntou, o que está acontecendo? Aí disseram para ele, Jesus Nazareno está passando. Aí ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E gritava, e as pessoas mandando ele parar de gritar, e quanto mais mandava ele parar de gritar, mais ele gritava. Até que Jesus parou e mandou chamá-lo, e operou ali um milagre na vida daquele cego. Abriu-lhe os olhos, Jesus faz para ele, o que queres que eu te faça? Ele diz, Senhor, que eu veja. E Jesus diz, vê, a tua fé te salvou. Ou seja, houve um clamor, houve um pedido. Houve uma confiança, e é isso que nós precisamos fazer. Na nossa angústia, nós precisamos clamar ao Senhor, certos de que o Senhor nos ouvirá. Não, muitas vezes, imediatamente. Às vezes vai demorar anos. Muitos homens do passado, homens de Deus do passado, oraram e esperaram 20, 30, 40 anos para que aquilo que eles estavam pedindo se concretizasse. Outros até morreram e não se concretizou, mas Deus cumpriu a sua promessa. Então é importante que nós continuemos cientes de que precisamos clamar ao Senhor. Na sua angústia, na minha angústia, clame ao Senhor, porque o Senhor vai ouvir, o Senhor vai responder, o Senhor vai dar solução no seu tempo, não no nosso tempo,
mas no tempo dele, ele enviará o socorro, ele enviará o auxílio, ele enviará a ajuda, ele enviará a saúde, ele enviará a solução do problema que você precisa ser resolvido, porque ele é Deus, ele é Senhor, e ele conhece a sua necessidade, mas quer ouvir a sua voz. Portanto, clame ao Senhor na sua angústia e o Senhor te responderá. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e em breve estaremos dando continuidade ao estudo sobre os Salmos, Cântico dos Degraus. Um bom final de semana a todos vocês.